Será que a bondade ainda existe quando ninguém está olhando? Roberto era um milionário solitário, dono de uma das maiores redes de hotéis do país. Seu império havia sido construído com anos de dedicação, trabalho incansável e uma visão estratégica que poucos possuíam. No entanto, apesar de todo o luxo e conforto que o cercava, ele sentia um vazio crescente dentro de si. Algo o incomodava profundamente. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. A frieza das pessoas ao seu redor. Parecia que todos tinham segundas intenções, que cada gesto de gentileza era calculado, que todo sorriso era apenas uma cortina para encobrir interesses ocultos. O que mais desejava não era dinheiro, pois já possuía o suficiente para viver 10 vidas. O que ele ansiava era algo mais simples, e ao mesmo tempo, aparentemente inalcançável: bondade genuína. Foi então que, certo dia, teve uma ideia. Um teste. Ele queria ver por si mesmo se a bondade desinteressada ainda existia no mundo. Para isso, decidiu se disfarçar. Vestiu roupas gastas, comuns, que de maneira alguma denunciavam sua verdadeira posição social. Colocou óculos escuros e pegou uma bengala, assumindo o papel de um cego que necessitava de ajuda. Seu objetivo era simples: passar um dia nas ruas e observar as reações das pessoas ao seu redor. Quem se disporia a ajudar sem esperar nada em troca? Quem demonstraria empatia em um mundo onde tudo parecia girar em torno de interesses? Assim, ele se dirigiu a uma das praças mais movimentadas da cidade. O som dos carros, das conversas dispersas, do vai e vem das pessoas lhe deu uma nova perspectiva sobre aquele ambiente. Sentou-se em um dos bancos, segurando a bengala com firmeza, e aguardou. Por minutos, ninguém sequer pareceu notá-lo. Algumas pessoas olhavam, desviavam o olhar e seguiam seu caminho. Outras, ao perceberem sua aparente condição, apertavam o passo, evitando qualquer contato. Foi então que ele ouviu passos leves se aproximando. Uma voz feminina, suave, mas ao mesmo tempo marcada por um cansaço profundo, que não se refletia na entonação gentil que usou para falar com ele. Precisa de ajuda, senhor? Roberto ficou surpreso. Entre tantas pessoas que passaram por ali, ignorando sua presença, aquela mulher havia parado. Com um sorriso discreto, respondeu: sim, preciso de algo para comer. Ele esperava uma reação qualquer, talvez um gesto de dúvida, uma desculpa para ir embora, mas o que Clara fez em seguida foi algo que ele não previra. Sem hesitar, a mulher, que estava claramente em uma situação de rua, tocou suavemente seu braço e disse: espere aqui, eu volto em um instante. Roberto ficou intrigado. Observou enquanto ela se afastava com passos decididos, sumindo no meio da multidão. Pensou por um momento que talvez não voltasse, que poderia ser apenas palavras vazias, mas decidiu esperar. Minutos depois, Clara retornou. Em suas mãos, segurava um pequeno saco de papel e uma garrafa de água. Aqui está. É um sanduíche simples, mas é gostoso. E também trouxe um pouco de água. Sei que o dia está quente. Roberto segurou o pacote, sentindo um aperto no peito. Aquela mulher, que claramente não possuía muito, havia gasto o pouco que tinha para ajudar um desconhecido. Você não precisava ter feito isso, murmurou ele, verdadeiramente tocado. Clara sorriu de leve e deu de ombros. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Hoje você, amanhã pode ser eu. A vida é assim.
As palavras dela ressoaram fundo dentro de Roberto. Ele, que sempre esteve cercado por luxos e pessoas que pareciam motivadas apenas pelo dinheiro, agora se via diante de um gesto de generosidade autêntica, vindo de alguém que não tinha nada para oferecer, a não ser sua própria bondade. Eles conversaram por alguns minutos. Clara contou um pouco sobre sua vida, sobre como havia perdido tudo devido a uma sequência de infortúnios, mas nunca deixará de acreditar na bondade. Disse que muitas pessoas na rua eram invisíveis para o mundo, mas que ainda assim tentavam manter sua dignidade e ajudar uns aos outros sempre que podiam. Roberto ouvia cada palavra atentamente. Cada frase que Clara dizia era uma lição. Ela não sabia, mas estava mudando algo dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma conexão verdadeira com alguém. Uma conexão que não envolvia dinheiro, status ou interesses ocultos. Apenas humanidade. Quando Clara se despediu, Roberto permaneceu ali, segurando o sanduíche e refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Seu teste havia dado um resultado que ele não esperava. Em meio a um mundo que parecia frio e calculista, ainda existiam pessoas que ajudavam sem pedir nada em troca. E aquele encontro, que parecia um simples acaso, estava prestes a mudar sua vida para sempre. O que você faria se tivesse apenas um pão e encontrasse alguém com mais fome que você? Clara não hesitou. Seus dedos ágeis vasculharam os bolsos remendados de sua blusa gasta, sentindo o toque áspero do tecido desfiado. Encontrou algumas moedas sujas e amassadas, que tilintaram baixinho quando a segurou na palma da mão. Não era muito, mas era tudo o que tinha. Com um suspiro determinado, fechou a mão ao redor das moedas e se apressou pela calçada irregular, desviando de pedestres que caminhavam apressados sem sequer notá-la. O cheiro de pão fresco a envolveu assim que se aproximou da padaria. Seu estômago roncou em resposta, lembrando-a de que não comia direito há dias. Mas isso não importava agora. Entrou na loja modesta e se aproximou do balcão, onde um atendente olhou-a com curiosidade. Sem hesitar, apontou para um dos pães recém-saídos do forno, ainda soltando uma leve fumaça que dançava no ar frio da manhã. "Um pão, por favor", disse ela, depositando as moedas sobre o balcão. O atendente as recolheu sem questionar e, com um gesto rápido, colocou o pão quente em um saquinho de papel pardo. Clara pegou o pacote e apertou-o contra o peito, sentindo o calor atravessar o fino tecido de sua blusa. Saiu da padaria e apressou o passo de volta, seu coração batendo ansioso. O frio cortante fazia seus dedos doerem, mas ela ignorou a sensação e continuou em frente, desviando dos buracos na calçada. Ao dobrar a esquina, avistou Roberto, sentado no mesmo lugar onde o deixará, sua expressão cansada e olhar perdido. Aproximou-se e se ajoelhou diante dele, estendendo-lhe o pão com um sorriso sincero. "Não é muito, mas espero que ajude", disse, sua voz carregada de ternura. Roberto olhou para o pão e depois para Clara. Seus olhos se estreitaram levemente, e ele fingiu hesitar. Seus dedos longos tocaram a embalagem com uma delicadeza incomum para um homem de sua posição. "Mas, e você?", perguntou, sua voz mais baixa do que pretendia. Clara deu de ombros, tentando esconder a fome que ardia dentro dela como uma chama fraca prestes a se apagar. Ela sabia que precisava comer, mas alguém precisava mais do que ela naquele momento. "Deus sempre dá um jeito", respondeu, sua fé inabalável refletida em seu olhar tranquilo. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas palavras curtas e simples tinham um peso que ele nunca havia considerado. Ele, um homem que construíra sua fortuna com esforço e estratégia,
que sempre acreditara apenas na força de sua própria capacidade, agora se via diante de alguém que, apesar de não ter nada, carregava uma confiança absoluta em algo maior. O pão ainda estava quente em suas mãos. O cheiro era tentador, e ele sabia que Clara provavelmente sentia a mesma fome que ele, talvez até mais. Mas mesmo assim, ela havia escolhido dar o pouco que tinha. Ele observou o rosto dela, marcado pelo cansaço, mas também por uma serenidade que ele nunca experimentara. Como alguém que enfrentava tanto podia manter uma fé tão firme? Como alguém que nada possuía podia se dar ao luxo de ser generoso? O silêncio se estendeu entre eles. Clara permaneceu ali, sorrindo suavemente, sem esperar nada em troca. Não pediu reconhecimento, não pediu gratidão, apenas ofereceu o que tinha de bom. Roberto, um homem acostumado a transações e trocas calculadas, sentiu algo dentro dele se remexer. Pegou o pão com mais firmeza e, sem perceber, engoliu em seco. Algo naquela simples atitude o desarmara por completo. Por um momento, sentiu-se pequeno diante dela. Pequeno, não pela diferença financeira gritante entre eles, mas pela grandeza de coração que Clara demonstrava sem esforço. Levou o pão à boca e deu a primeira mordida. O sabor era simples, mas havia algo nele que nunca experimentara antes. Um gosto diferente, talvez por ser a primeira vez que recebia algo sem precisar merecer ou pagar por isso. Clara continuou ali, observando com a paciência de quem compreendia mais do que dizia. Roberto mastigou devagar, refletindo sobre tudo aquilo. A vida inteira buscará respostas nos números, nos contratos, nos bens acumulados. Mas ali, diante daquela jovem de roupas remendadas, sentiu que talvez estivesse procurando no lugar errado. O vento soprou suavemente, bagunçando os cabelos desalinhados de Clara. O mundo ao redor continuava seu ritmo frenético, mas para Roberto, naquele instante, tudo pareceu desacelerar. A simplicidade de um gesto, a generosidade sem expectativas, a fé inabalável de alguém que confiava sem ver. Tudo aquilo se misturou em seu peito, criando um nó difícil de desfazer. E foi ali, diante de uma desconhecida que lhe oferecerá um pão sem hesitar, que ele percebeu que talvez ainda tivesse muito a aprender sobre a verdadeira riqueza da vida. O que pode fazer uma pessoa continuar acreditando, mesmo depois de perder tudo? Sentado ao lado dela, Roberto puxou conversa. Você sempre viveu assim? Ela suspirou e olhou para o céu, como quem busca forças. O brilho das estrelas parecia distante, quase inalcançável, mas ainda assim presente. Havia algo na maneira como Clara encarava o infinito que mostrava o peso dos anos que carregava sobre os ombros. Não, respondeu, com a voz carregada de lembranças. Já tive uma casa, uma família. Mas a vida às vezes nos dá provas difíceis. Ela passou os dedos finos pelo tecido roto da blusa, como se cada fio desgastado contasse um pedaço de sua história. Seus olhos se perderam na imensidão do tempo que já havia vivido. Meu marido se foi cedo, e minha filha. Sua voz tremeu, e ela engoliu em seco. Roberto notou a batalha silenciosa dentro dela, a luta para manter-se firme diante da dor. Ela ficou doente. Gastei tudo tentando salvá-la. Quando percebi, estava na rua. O silêncio que seguiu foi pesado, denso. Roberto sentiu um aperto no peito. As palavras de Clara eram simples, mas carregadas de um sofrimento que ele mal podia imaginar. O vento frio da noite soprou entre eles, como se a própria cidade lamentasse junto dela. Ele olhou para a mulher ao seu lado.
Os cabelos, antes provavelmente bem cuidados, agora eram uma cascata de fios grisalhos rebeldes. O rosto tinha marcas do tempo e do sofrimento, mas os olhos ainda guardavam um brilho especial, como brasas que se recusavam a apagar. Deve ter sido muito difícil, murmurou, sentindo-se pequeno diante da grandeza daquela história. Clara sorriu de leve, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem já aceitou o que a vida impôs, de quem encontrou força na dor. A gente se acostuma. Seu tom era tranquilo, mas Roberto sabia que, no fundo, ninguém deveria se acostumar com a solidão e a falta de um lar. Ele se lembrou das vezes em que reclamara da vida, das coisas banais que o irritavam. Comparado à realidade de Clara, seus problemas pareciam insignificantes. Sentiu vergonha de sua própria ignorância, por nunca ter se perguntado sobre as histórias das pessoas que via pelas ruas. Mas e você? Clara perguntou, quebrando o silêncio. O que faz aqui, conversando com uma velha como eu? Roberto hesitou. Não sabia exatamente o que responder. Não havia um motivo claro. Talvez curiosidade, talvez compaixão, ou talvez algo mais profundo, algo que ele ainda não compreendia. Acho que precisava ouvir sua história. E, ao dizer isso, percebeu que era verdade. Clara o observou por um instante, como se tentasse decifrar suas intenções. Depois, soltou um suspiro leve. Histórias como a minha existem aos montes por aí, mas poucos querem ouvir. Ele abaixou a cabeça, refletindo. Quantas vezes passará por pessoas como Clara sem sequer olhar? Quantas vezes ignorou um olhar cansado, um pedido silencioso por atenção? Aquela conversa mudaria alguma coisa. Ele não sabia, mas sentia que, de alguma forma, Clara não era apenas uma mendiga. Era uma guerreira. Alguém que tinha todos os motivos para desistir, mas que escolhia confiar, continuar e, acima de tudo, ajudar. E talvez, apenas talvez, ele também pudesse aprender algo com isso. Será que um pequeno gesto pode mudar tudo? Roberto queria saber até onde ia a bondade de Clara. Ele a observava com uma expressão que misturava curiosidade e um toque de desconfiança. Nunca havia encontrado alguém tão genuíno, mas ele precisava ter certeza de que sua impressão estava correta. Por mais que estivesse acostumado a lidar com pessoas dispostas a oferecer favores, ele sabia que, no fundo, muitas dessas ofertas tinham segundas intenções. Ele queria entender se Clara, de fato, era tão altruísta quanto parecia. Sabe, tenho um amigo cego, mentiu ele, tentando testar a resposta dela sem ser direto demais. Ele quer muito trabalhar, mas ninguém dá uma chance. O que você faria por alguém assim? Clara olhou para ele com um sorriso suave, como se estivesse esperando uma pergunta como aquela. Ela não parecia incomodada, como muitos fariam diante de uma situação que envolvia um pedido ou uma expectativa. Ela simplesmente se inclinou um pouco para frente, como se estivesse compartilhando uma verdade íntima. Eu daria o pouco que tenho. O mundo já é duro demais para quem não enxerga. A resposta dela foi simples, mas carregada de uma sinceridade rara. Clara não se preocupava em medir suas palavras ou em esconder suas intenções. Ela acreditava que, quando se trata de ajudar os outros, o que importa não é o que se tem, mas a disposição de fazer o que se pode, mesmo que seja pouco. Roberto sentiu algo estranho em seu peito, uma mistura de respeito e um desconforto leve. Ele queria mais. Queria ver até onde ela iria com aquele discurso. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ele jamais esperaria. Clara, sem hesitar,
tirou do bolso um pequeno crucifixo gasto e, com uma delicadeza comovente, colocou nas mãos dele. Era um gesto simples, mas carregado de um significado profundo. O crucifixo estava visivelmente desgastado, como se tivesse sido usado por muitos anos, talvez desde que Clara era mais jovem. Ela olhou para ele, com os olhos suaves e tristes, como se estivesse oferecendo algo muito mais valioso do que um simples objeto. Eu ganhei isso quando minha filha ainda estava viva, ela disse, sua voz baixa, quase como uma lembrança distante. Mas acho que vai ajudar mais você agora. O milionário ficou parado, surpreso. O crucifixo estava frio em suas mãos, mas aquilo parecia tão caloroso, tão cheio de um significado que ele jamais conseguiria descrever. Ele sentiu um nó na garganta, uma sensação que não conseguia compreender. Ele, que já havia recebido presentes caros, joias, relógios de luxo, até carros de colecionador, nunca havia se sentido tão tocado por algo tão simples, por algo que parecia carregar a alma de uma pessoa. Nunca imaginou que um gesto tão pequeno poderia provocar uma reação tão forte. Ele olhou para Clara, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O que ele via não era apenas a mulher que o ajudava, mas alguém que tinha, de fato, uma generosidade que ele mal podia imaginar. Alguém que estava disposta a abrir mão de um pedaço de sua própria história para ajudar outra pessoa, mesmo sem conhecer os detalhes da vida dela. Ele segurou o crucifixo com mais cuidado, como se fosse quebrar um pedaço de vidro frágil. As palavras fugiram dele, mas o olhar de Clara dizia tudo. Ela não precisava de agradecimentos, nem de reconhecimento. Ela apenas queria que ele soubesse que havia algo que ela poderia oferecer, algo que não podia ser comprado. E, para Roberto, aquilo foi uma revelação. Ele que, ao longo de sua vida, havia visto tantas transações baseadas no dinheiro, finalmente entendia que a verdadeira bondade não tinha preço. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Eu daria o pouco que tenho. Ele pensou em seu amigo cego, a quem nunca tinha dado uma verdadeira oportunidade. Talvez o erro não estivesse em não poder oferecer o que ele tinha em abundância, mas sim em nunca ter oferecido o que realmente fazia diferença. A intenção genuína de ajudar. Clara não só o ensinava isso com suas palavras, mas com suas ações. A noite caía devagar, e Roberto, ainda em silêncio, ficou ali, com o crucifixo nas mãos, sentindo uma emoção que nunca imaginou sentir. Era como se, ao aceitar aquele pequeno presente, ele estivesse recebendo algo muito maior do que um simples objeto. Ele estava recebendo a chance de entender o valor real das coisas e das pessoas, algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Clara, por sua vez, não parecia esperar nada de Roberto, mas ele sabia que aquele momento ficaria gravado em sua memória para sempre. Ela havia lhe dado algo mais do que um simples símbolo religioso. Ela havia lhe dado um pedaço de sua própria humanidade, algo que ele nunca soubera reconhecer, mas que agora sentia com intensidade. E, por um instante, ele se perguntou se, talvez, Clara tivesse mais a lhe ensinar do que qualquer outra pessoa que ele já conhecera. Como você reagiria se descobrisse que alguém não era quem dizia ser? No dia seguinte, Clara acordou cedo, como de costume, e se preparou para mais um dia de sua rotina. Era uma manhã tranquila, o céu limpo e as ruas ainda com a calmaria do amanhecer. Ela vestiu sua roupa habitual e, como sempre, saiu em direção à praça, onde todos os dias se encontrava com o cego necessitado. Havia algo em sua solidariedade, em suas doações diárias, que lhe dava uma sensação de propósito. Era ali, naquele cantinho da cidade, que Clara se sentia mais conectada com a humanidade. Mas, ao chegar,
Algo estava diferente. A praça, geralmente cheia de pessoas em seus afazeres diários, estava estranhamente vazia. O silêncio parecia pesar no ar, como se o próprio ambiente estivesse aguardando algo. Ela seguiu seu caminho até o banco onde, todos os dias, se sentava ao lado do homem cego. No entanto, ao se aproximar, algo a fez parar subitamente. Em vez do habitual cego, agora havia um homem bem vestido, de terno elegante, cercado por 2 seguranças imponentes, cujas presenças faziam a cena parecer ainda mais incomum. Clara parou, observando a situação com desconfiança. A primeira coisa que ela notou foi o sorriso no rosto do homem. Algo familiar na maneira como ele a observava, mas ela não conseguia identificar o motivo. Os seguranças, de postura rígida, pareciam estar ali apenas para garantir que nada alterasse a cena pacífica. Clara sentiu um frio na espinha, e um desconforto tomou conta dela. Sua mente tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que, ao olhar com mais atenção, ela reconheceu aquele sorriso. Seu coração deu um salto, e ela se aproximou mais cautelosamente. Não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Ele era Roberto. O homem que ela pensava ter sido cego. O homem a quem ela havia dado sua ajuda todos aqueles dias. Você. Clara balbuciou, as palavras saindo de sua boca de forma hesitante, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Os seguranças a observavam com um olhar atento, como se estivessem prontos para intervir a qualquer momento. Ela sentia um turbilhão de emoções dentro de si, mas a surpresa era o que dominava seu raciocínio. Roberto, com aquele sorriso enigmático, simplesmente a observou por um instante antes de responder. Ele parecia completamente tranquilo, como se nada de estranho estivesse acontecendo, como se fosse a coisa mais natural do mundo estar ali, cercado por seguranças, com um terno impecável. Seus olhos, que ela pensava não ver, agora brilhavam com uma intensidade que Clara nunca havia notado antes. Ele não era um homem cego. Nunca fora. Tudo aquilo fazia parte de algo maior, algo que ela não conseguia compreender. Eu nunca fui cego, Clara, disse ele, com um tom suave, mas firme. Suas palavras pareciam carregar um peso que Clara ainda não conseguia entender completamente. Eu queria testar o coração das pessoas. E o seu, Clara, foi o maior tesouro que encontrei. As palavras dele pareciam ecoar em sua mente. Clara se sentia tonta, como se tivesse sido puxada para dentro de uma teia complexa da qual não podia escapar. Ela olhou para Roberto, tentando processar o que ele estava dizendo. Como assim testar o coração das pessoas? O que ele queria dizer com aquilo? Era um golpe. Uma mentira elaborada. Ela olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo, mas a praça estava vazia, o ambiente parecia distante, e o olhar de Roberto estava fixo nela, como se ele soubesse de algo que ela ainda não soubera entender. Clara não soube o que responder. As palavras dele a deixaram sem chão. Como assim ele nunca fora cego? Como ele poderia ter feito tudo aquilo? Todos os dias, ela o ajudava, acreditando que ele precisava daquilo, acreditando em sua história. E agora ele estava ali, dizendo que tudo não passava de um teste. Ela sentiu uma mistura de confusão, raiva e, até mesmo, um certo alívio. A dúvida que ela carregava em seu coração ao longo de tanto tempo finalmente parecia se dissipar, mas não da forma como ela imaginava. Ela olhou para ele com um olhar penetrante, buscando alguma explicação lógica, algo que fizesse sentido em meio ao turbilhão que estava vivendo. Mas não conseguiu encontrar.
Tudo parecia irreal, como se estivesse imersa em um sonho estranho, onde as coisas não seguiam a ordem natural. Sua mente estava em um turbilhão, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que, até então, parecia tão claro e simples. Clara tentou falar, mas sua voz falhou. Ela não sabia o que dizer. Não sabia se estava sendo enganada ou se havia algo mais profundo acontecendo ali. Seu peito apertava, e as palavras pareciam escapulir de seus lábios antes que ela pudesse articulá-las com clareza. Bem que fazemos um dia retorna para nós. Roberto sabia o que precisava fazer. Ele estava ciente de que sua vida nunca mais seria a mesma depois de ter encontrado Clara. Ela não era uma mulher qualquer. Sua história estava marcada por dificuldades e perdas, mas algo nela tocava profundamente o coração de Roberto, algo que ele não conseguia explicar, mas que era inegável. Ele tinha tudo que o dinheiro poderia oferecer: riquezas, poder e acesso a lugares que poucos poderiam sonhar. No entanto, ao observar Clara, ele percebeu que havia algo muito mais valioso do que todas essas coisas. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão que mudaria o curso das suas vidas. Ele a levou para um dos seus hotéis de luxo, um lugar onde as pessoas comuns nunca entrariam, mas que, naquele momento, se tornava o refúgio de Clara. Quando chegaram ao quarto, ela parecia hesitante, ainda um pouco perdida em seu novo ambiente. Roberto a convidou a tomar um banho quente, um gesto simples, mas com um significado profundo. Ele sabia que Clara estava há anos sem sentir o conforto de algo tão básico. A água quente acariciava sua pele e, por alguns momentos, ela se permitiu relaxar, afastando-se das lembranças dolorosas de sua vida anterior. Quando ela saiu do banho, vestiu roupas novas, escolhidas cuidadosamente por Roberto. Cada detalhe foi pensado para que ela se sentisse especial, como se, naquele momento, ela fosse a protagonista da própria história. A cama macia foi um acolhimento inesperado para alguém que há muito tempo não conhecia esse tipo de conforto. Clara adormeceu rapidamente, alheia ao luxo ao seu redor, mas grata pela oportunidade de ter um descanso digno. Era uma noite que, com certeza, ela jamais esqueceria. No dia seguinte, Roberto estava determinado a fazer algo ainda maior. Ele queria não apenas dar a Clara um abrigo temporário, mas transformar sua vida de maneira profunda e duradoura. Ao encontrá-la na manhã seguinte, com um sorriso tímido nos lábios, Roberto sabia que aquele seria o momento decisivo. Ele a conduziu até a sala, onde, com um gesto sereno, colocou sobre a mesa 2 objetos, uma chave e um contrato. Clara olhou para ele com confusão e um leve receio. Ela ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Roberto, então, falou com uma sinceridade que veio do fundo de seu coração. Você me ensinou mais do que anos de riqueza puderam ensinar. Quero mudar sua vida, Clara. Esta chave é para sua nova casa. E este é o contrato do seu novo trabalho, disse ele, com uma voz firme, mas acolhedora. Clara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seus olhos se encheram de lágrimas, pois o gesto de Roberto representava mais do que uma ajuda material. Era uma oportunidade de recomeço, uma chance de deixar para trás os dias sombrios de sua vida. Ela pegou os objetos, mas não conseguia encontrar palavras. A gratidão a engolia por completo. A dor da sua jornada havia sido longa, mas, de repente, ela sentiu que algo estava mudando. Eu não sei o que dizer. As palavras de Clara saíram trêmulas, quase inaudíveis. Ela estava em um turbilhão de emoções, sem saber como processar aquele gesto de generosidade. Roberto sorriu suavemente e, com um olhar profundo,
respondeu com uma simplicidade que tocou o coração de Clara. Diga apenas que continuará acreditando. Acredite que sua vida pode ser diferente, que você merece ser feliz e que eu estarei aqui para te ajudar no que for preciso. Clara segurou a chave com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquilo que estava prestes a se tornar sua nova realidade. Ela sabia que a vida nunca mais seria a mesma, mas não apenas por causa do luxo ou das comodidades. O que realmente a transformava naquele momento era o gesto de alguém que acreditava nela, alguém que não a via apenas como uma mulher perdida, mas como alguém capaz de recomeçar, de ter uma nova chance. Ela sentiu uma onda de calor e esperança se espalhando por todo o seu corpo, como se a escuridão que havia marcado sua vida estivesse finalmente se dissipando. E você, acredita que pequenos atos de bondade podem transformar vidas? Comente!